ontem aquele dia ensolarado, ontem para hoje aquela chuva, mostrando que Deus é Deus, que Ele é o dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que tudo está sob o controle dEle e que Ele sabe tudo aquilo que nós, humanos, necessitamos. Quando é sol, quando é chuva, porque tudo está sob o controle do Senhor. Amém, queridos? Então, muito bem-vindo você que está aqui, você que está do outro lado. Quero cumprimentá-lo mais uma vez com a graça, com a paz, com a misericórdia e que o grande amor de Deus continue sendo estendido não só na tua casa, mas por toda a sua geração. Nesse momento, antes de ministrarmos a palavra, nós estaremos orando. E eu tenho visto ali no meio de comunicação, a gente sabe que o rapaz não conhece a gente e não é necessário conhecer para que a gente ore por alguém, nem ele conhecer a gente, nem a gente conhecê-los, mas nós temos visto aí, e eu me sensibilizei muito com aquela garotinha que é a filha do Tiago, né? O rapaz aí do público, como é o nome da garota? Lua, né? Com câncer, né? nas vistas, enfim. E aí a gente está vendo aí ele pedindo oração, né? Um rapaz que é da Rede Globo Televisão, contrato com a Rede Globo Televisão, e o meio de comunicação tem pedido oração. O mundo está sensibilizando. Talvez você possa falar, mas é porque é uma filha de alguém famoso que o senhor vai orar? Não, irmãos. É porque a igreja está aqui para orar para todos. Amém, irmãos? Ele não conhece a gente, mas Deus conhece eles. Amém, irmãos? E nós queremos pedir agora que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos fazer a oração com todos aqueles que nós sabemos que necessitam e carecem das orações, mas é a Lua, né? A gente quer orar, irmão, porque segundo a informação é um câncer muito raro, não é verdade? É difícil de tantas milhares de pessoas acontecer, mas aconteceu, e a garota me parece que já vem perdendo a visão, mas nós cremos que através disso, quem sabe, Deus realize até um milagre de salvação nessa família. Ou você não crê nisso, irmãos? Amém, querido? Então vamos orar nesse momento. Feche os olhos agora, você que está do outro lado. Vamos clamar agora. Senhor, meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu o direito de acordar com vida, aquele que fez com que nós levantássemos da nossa cama, porque a vida não é uma normalidade, é um milagre. E nós estamos vivendo mais um milagre, porque o Senhor permitiu esse milagre de viver. Então, nesse momento, Pai, nós queremos lhe agradecer. Agradecer por tudo, pelo fôlego de vida, pelo maná que já derramou na nossa mesa, por estarmos no melhor lugar que deveríamos estar, que é a tua casa. Ah, meu Deus, porque o Senhor separou um dia para que estivéssemos reunidos a fim de te adorar, a Assembleia dos Santos, reunidos para te adorar, te exaltar, te glorificar, agradecê-lo, sermos gratos ao Senhor por tudo, Pai, que o Senhor realizou na nossa vida. O Senhor permitiu, mas também o Senhor interferiu, porque Tu és o Deus poderoso. E agora nós queremos orar pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, Pai, da Tua casa, e aqueles que estão espalhados por essa terra que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece cada um. Entra com providência agora. Aqueles da Tua casa que estão com Covid, toca, opera o Teu poder como o Senhor operaste na vida daqueles que estavam, que graças a Deus o Senhor já curou, já tocou. Existe pessoas no nosso meio também que estão com essa doença e nós pedimos que o Senhor venha trabalhar, venha operar, repreender agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aqueles que estão entubados agora, aquela atriz Elisângela que novamente teve alta e ontem me parece que voltou para o hospital. Oh, Pai, passando muito mal, nós pedimos agora, só venha tocar também, que através disso elas tenham consciência de que existe um Deus poderoso, que existe um Criador dos céus e da terra, que a maior doença não está só no físico,
mas que a maior doença está na alma e precisa ser curada para que tenha a vida eterna. Então, Pai, entra com providência agora. Carlos Daniel, na Andrea, na Carla, na Beth. Meu Pai, em nome de Jesus, só conhece aqueles que nós não estamos falando aqui agora. No Tião, meu cunhado, naquela vez, continua trabalhando. Obrigado porque ele já está dirigindo, mas precisa ainda de restabelecer melhor aquela saúde. E agora nós oramos pela Lua, por essa criança, Pai, que já é pública, porque a família é pública. E nós agora pedimos, Pai, que o Senhor entra com providência agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu vi, inclusive, a mãe falando que talvez a outra pessoa estaria desesperada. E eles, mesmo não te conhecendo da forma que nós lhe conhecemos, dando uma palavra na maior tranquilidade, crendo que existe um Deus poderoso. E agora, Pai, nós estamos aqui clamando por essa criança. Toca agora naquelas vistas. Meu Pai, em nome de Jesus, não existe câncer raro para ti. Não, Senhor, não existe nada impossível para ti. Deus, em nome de Jesus, toca agora nessa criança, repreendendo esse câncer, repreendendo essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Poder do Espírito Santo, que através desse milagre, meu Pai, venha a salvação para esse lar, venha a libertação para essa família, venha a transformação para esse casal, para essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Deus, e agora nós pedimos que toda obra do inimigo, seja desfeito da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tudo aquilo que não provém de ti, nós repreendemos agora, nós desfazemos toda a obra do inimigo contra a tua casa, contra o teu lar, contra a tua saúde, contra a tua vida profissional, contra a tua família. Nós repreendemos agora, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, que haja paz no teu lar, que a presença do Espírito Santo recaia sobre a tua casa agora. Meu Deus, que aquele lar agora que está com briga agora, com confusão, com contenda agora, que o demônio está trabalhando agora, nós destruímos agora, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai desse lar, sai agora dessa família, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, muito obrigado, crendo que tu és soberano e responderás às nossas orações de acordo com a tua vontade. E a tua palavra, que é a sua vontade, diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, e a igreja que crê nessa oração diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Pode sentar. Eu peço os irmãos aí que tragam um copo de água para a gente, por gentileza. Graças a Deus. Bom ver a diaconisa Rosana. Esteve aqui na quinta, né? Agradecer também aos irmãos que fizeram o culto na quinta-feira. O pastor não pôde estar presente, mas o pastor não é o dono do culto, o dono da igreja. Alguns falam assim, a minha igreja. Eu vejo alguns pastores falando, o meu ministério. A igreja é do Senhor, né, irmão? Nem a casa que você mora é sua, não tem que pagar IPTU, o carro tem que pagar IP, né? Então, tudo você tem que pagar, então nada é nosso. Inclusive o corpo que você tem não é seu, que vai descer a sepultura, não é verdade? Então a gente tem que acabar com essas coisas. Então, o pastor não é o dono da igreja, o melhor, e eu quero agradecer a Deus pelo culto que foi realizado aqui na quinta-feira, mas eu assisti o culto, que quando eu não estou presente, eu assisto o culto, e foi muito bom, e Deus trabalhou aqui na quinta-feira. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então nós queremos ministrar a palavra hoje, a nossa EBD. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Daqui a pouco vai ter irmãos falando assim, puxa vida, mas está chovendo muito, né? Há pouco tempo a pessoa está falando, mas que sol. Você vê como é que o ser humano ele é um eterno insatisfeito, né? Nada consegue completar a humanidade, né? Nem o dinheiro, né, irmãos? Você vê, quanto mais o cara tem, mais o cara quer, porque ele é um insatisfeito, né? Então, Gálatas capítulo 5,
no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, todo mundo, da carne. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado é o teu nome, te adoramos, conforme já falamos aqui, pela vida, pelo fôlego de vida, por ter cuidado de nós. Tua palavra diz que o santo, o Senhor guarda até quando dorme, e nós fomos guardados por ti. Muito obrigado pelo direito de viver. Se o Senhor nos deu esse direito, porque o Senhor ainda tem alguma coisa através de nós aqui nessa terra. Então nós queremos lhe agradecer pela vida, pela saúde, pelo maná que o Senhor já derramou, pelas curas que já estão acontecendo, pelas portas de emprego que já estão se abrindo, pela provisão de Deus que já está sendo manifestada, pelo milagre que Deus já está realizando na tua casa, na tua família. Mas agora nós estamos aqui diante de ti para ministrar e ensinar a tua palavra. Me coloco prostrado como faço sempre, dizendo como João disse: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale agora através da tua palavra, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Quero falar nesta manhã sobre o tema viver no Espírito. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: viver no Espírito. Quando a gente fala viver no Espírito, a pessoa, acho que ela entende que como eu vou ficar invisível, né? Ninguém vai me ver mais. O que é viver no Espírito, né? E se a gente fosse aprofundar aqui, o capítulo 5 de Gálatas fala das obras da carne e os frutos do Espírito. Mas eu me peguei apenas um versículo para a gente dar uma sequência aqui desse ensinamento nesta escola bíblica dominical. Mas o versículo 17, que eu não li, eu gostaria que você pudesse seguir comigo, diz: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe um personagem bíblico que eu gosto muito, não vou nem falar personagem bíblico, um homem, grande homem de Deus, chamado apóstolo Paulo, do qual eu sempre falo, eu encho a minha boca de chamá-lo de apóstolo, porque ele falou que estava apto a passar necessidade, ele estava preparado para tudo, passou naufrágio, passou fome, passou perseguição. Esse realmente era os apóstolos do passado. E esse homem, ele diz assim: aquilo que eu gostaria de fazer, ele não faria, ele não fazia. Ele tinha vontade de fazer, muitas vezes não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Em algum momento da vida do apóstolo Paulo, diz a Bíblia que eu esmurro o meu corpo. Lógico, não faz isso não é literalmente não, senão eu te chamar de maluco. Paulo não era maluco. Paulo estava lutando da carne com o espírito. Porque Paulo veio em uma situação de perseguidor, né, vivendo no pecado, na escravidão do pecado. Ele não tinha ainda conhecimento do que era uma nova vida, viver na presença do Espírito Santo. Então, em alguns momentos da vida do apóstolo Paulo, diz que o velho homem queria fazer o quê? Ressuscitar. O velho homem, o homem em que a carne prevalece. E nós sabemos muito bem do que é isso, porque a Bíblia já está aqui, versículo 17. Um se opõe contra o outro. Há uma luta constante da carne, há uma luta constante do Espírito. Mas o 18 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, debaixo da escravidão da carne. Então, em alguns momentos, Paulo falava: eu quero, esmurro o meu corpo. Né? Por que ele esmurrava o corpo dele? Não literalmente falando, para que a carne não viesse prevalecer, para que a carne não pudesse sobressair maior do que a presença do Espírito Santo na vida dele. E nós estamos vivendo hoje um momento difícil do meio evangélico, onde na verdade
a carne tem prevalecido dentro da igreja. O povo de Deus, eu estava vendo, antes de vir de subir ao púlpito, eu estava lá dentro, cheguei aqui cedo, e estava vendo um vídeo que mandaram para mim, em um culto de crianças, onde o poder do Espírito Santo se manifestou, e crianças e adolescentes pulando e falando em línguas, sendo batizada pelo Espírito Santo, levantando a mão, chorando, se alegrando. Eu lá sozinho falei, meu Deus, que coisa linda, coisa que você não vê mais no meio evangélico, porque a gente está ensinando os filhos e as crianças a ter, a querer. A gente está apenas satisfazendo os desejos carnais dos nossos filhos, e não temos mais a preocupação de levá-los a entender, a ter uma dependência do Espírito Santo na vida delas. E você não vê mais isso hoje em dia. Coisa que era para ser normal, de um adolescente, uma criança glorificando, chorando. E eu vou mandar para vocês depois para o grupo da igreja. Porque isso não é mais normal. E por que não é mais normal? Porque a carne tem prevalecido no meio do povo de Deus. Não se vê mais a manifestação da glória de Deus, a alegria, o choro de estar na presença dele, o desejo de estar na casa do Senhor, levantar e falar, hoje é dia de adorar a Deus, porque a carne, ela está prevalecendo. Por isso que Paulo era sabedor disso, ele tinha consciência disso, de que você não é o super-homem, eu não sou super-homem, nós não estamos com o corpo glorificado ainda, estamos ainda nessa matéria pecaminosa ainda. Então Paulo, em alguns momentos, ele era sabedor disso, e ele precisava, em alguns momentos, se separar, porque ele sabia que em algum momento, um descuido total, ele poderia deixar a carne prevalecer na vida dele. Então, eu quero falar nessa manhã sobre isso. É indispensável buscar e viver no Espírito a cada dia, irmãos. Igreja do Senhor. Antes de tudo, eu quero dizer que toda aula que nós damos aqui, ela é direcionada para a geração profética, para a igreja geração profética, apenas ela está sendo ao vivo. Então, se você discordar de alguma coisa, você tem todo direito, conforme eu vejo algumas pessoas colocando lá para mim, mas só para lembrar que nós estamos só ao vivo, mas a aula é direcionada para a geração profética. Amém, querido? Então, é indispensável buscar e viver no Espírito a cada dia. Por quê, irmãos? Se nós não buscarmos viver em Espírito a cada dia, nós temos uma caminhada nessa terra, não temos, irmão? Ou não temos uma vida de caminhada? E nessa caminhada nós queremos conseguir alguns objetivos da nossa vida, ou não é, irmão? Mas se eu não buscar viver no Espírito, eu não vou conseguir permanecer na caminhada de fé. Por quê? Eu vi aqui a estrada da fé, o tema de quinta-feira. Se você não viver no Espírito, você em algum momento da tua vida, você vai precisar da fé. Porque o justo viverá da fé. Então, se eu não vivo no Espírito, na minha caminhada, eu vou precisar, em algum momento, da fé. Mas para que esta fé venha prevalecer na minha caminhada, eu preciso estar vivendo em Espírito. Paulo sabia disso, porque existia uma caminhada muito grande na vida dele, por isso que ele falava lá, eu prossigo para o alvo. Mas para que ele pudesse prosseguir para o alvo, e o alvo que eu falo aqui, não era vida profissional, não era carro, não era casa, não era dinheiro, não era vida própria. O alvo é que ele tinha que chegar até a vida eterna. É o alvo da terra prometida. Só que pegam esses versículos, interpretam de uma forma errônea, não usam a hermenêutica do texto e traz para a vida de prosperidade. O alvo de Paulo era chegar até o objetivo do qual Deus o chamou.
Porque se não fosse assim, Deus não teria transformado a vida de Paulo. Deus transformou a tua vida, transformou a minha vida, para que nós pudéssemos andar em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Então, nós temos uma caminhada, e nós vamos precisar, nessa caminhada, de usar a fé. Viver na carne é correr o risco de estar servindo a dois senhores. Fala para o teu irmão assim: viver na carne é correr o risco de estar servindo a dois senhores. Você sabia disso, irmãos? Por quê? Qual é o Senhor que faz com que as pessoas vivam na depravação da carne? Pode falar. O diabo. É o diabo. Tem crente que tem medo de falar, eu falo na maior tranquilidade. O diabo. Vou até falar melhor. Satanás. Vou ficar mais medo ainda aí, né? Então é ele que é o inimigo nosso. Ele que sempre vai lutar para que você não consiga viver uma vida em espírito. É ele que vai lutar. Então, quando você corre um grande risco, se você não viver no espírito, de você estar adorando dois senhores. Ou você vive na carne, ou você vive no espírito. Você não pode viver no espírito e viver na carne. Eu não posso adorar a Deus e adorar a Mamon. Eu não posso ter uma atitude como crente em determinados lugares e outra atitude em outros lugares. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. A verdade é essa, irmãos. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós precisamos aprender a viver no Espírito. Porque o Espírito Santo habita em vós. Olha aqui, Espírito Santo, ele é santo. Ele não pode habitar em uma vida suja, que vive os prazeres da carne, que deixa a carne prevalecer, porque os dois eles se opõem sim, mas se eu estou na presença de Deus, buscando a presença de Deus, vai se opor, sempre vai se opor contra a carne, o espírito contra a carne, sempre, mas o Espírito vai prevalecer na tua vida. Então nós estamos vivendo esses momentos difíceis, momentos em que a geração agora, principalmente essas criancinhas agora, elas não estão mais tendo conhecimento do que é a manifestação da glória de Deus. A família não está mais preocupada de criar na verdadeira presença de Deus, né? Como que dando alguma coisa vai satisfazê-lo, muito pelo contrário, lá na frente pode ser prejudicial. Muita coisa que a gente faz hoje, lá na frente, a gente fala assim, talvez a gente não entenda, mas alguns fatos que acontecem lá na frente, até com nossos filhos, a gente colaborou no início da caminhada com eles. Porque tudo sai do lar, irmãos. Aprenda o seguinte, uma criança quando nasce, ela nunca teve um lar. O lar é você. Então, tudo da formação dela, ela está ali no lar. A formação dela no lar. Se você for uma pessoa espiritual, e se você direcioná-las à presença de Deus, elas caminharão também na presença de Deus. Mas se eu tiver a tendência toda hora de manifestação da carne na minha vida, elas também estarão vivendo dessa maneira. É o aprendizado. Viver na presença de Deus é um aprendizado, né? É um conhecimento da palavra de Deus. Hoje muito pouco você vê as pessoas se preocupando de orientar, né, os seus próprios filhos acerca de viver em espírito, de viver na presença de Deus, de orientá-los. A verdade é que nós estamos, como igreja em geral, sabe, pensando em um futuro para os filhos, temos que
pensar nisso sim, mas não estamos preocupados de fortalecê-los na presença de Deus. E lá na frente, na caminhada, isso vai ser prejudicial. Porque se você vive em espírito, na caminhada os obstáculos virão, vamos sofrer consequências, oposições internas, externas, mas estaremos preparados porque estaremos sendo guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele é Deus presente em nossas vidas. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo, ele é Deus presente em nossa vida. Agora, se o Espírito Santo é um Deus presente na minha e na sua vida, como você pode viver na carne? Não tem como, me dá licença. Não tem como você viver na carne, porque a Bíblia fala, se você não é de Cristo, o Espírito Santo não habita em você. Mas se o Espírito Santo habita em você, é necessário que as suas características de vida, pelo menos demonstrem a presença do Espírito Santo na tua vida, irmão. Porque se o Espírito não habita, a Bíblia fala, esse tal não é de Deus. Tira aqui e coloca lá também. Amém, queridos? Então eu preciso viver em espírito. Agora, o que é viver em espírito? É o que eu falei aqui brincando. A pessoa pensa que viver em espírito é viver invisível. É o espírito ali, né? É realizar. Quem vive em espírito realiza as coisas de Deus. E não permite que a carne venha prevalecer. Porque a luta constante sempre terá na tua vida, na minha, na nossa vida. Sempre terá, irmãos. Sempre. A luta da carne e do espírito sempre vai acontecer. Mas você corre um grande risco, já falei aqui. Se você não quiser viver no espírito, você corre um grande risco de você estar adorando dois senhores. Então, se você ainda tem o prazer e o desejo de permitir que a carne venha sobressair na sua vida, você está adorando o outro Senhor. Porque quando a gente fala adorar o Senhor, a gente pensa que é imagem de escultura, a gente fala da igreja católica, apostólica romana, não. A Bíblia, quando fala de ídolo, não está falando da igreja católica. A Bíblia, quando fala de ídolo aqui, está falando de nós aqui, irmãos. Né? Olha como é que Israel era. Vinha um rei, ele limpava tudo, daqui a pouco o outro colocava os ídolos no templo, por isso que eles foram destruídos. O templo foi destruído. Coisas absurdas realizavam dentro do templo. O que está acontecendo dentro do templo agora? Olha o que está acontecendo dentro do templo agora, irmãos. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, até o nosso semblante muda, a gente vira como que a gente tivesse em espírito, né? Parece que a gente faz como um ator, se transforma uma vida de santidade. Não é verdade, irmão? A gente se transforma, é o ator. Porque eu falo sempre aqui, irmão. Eu estava vendo, tu vê a novela bíblica, camarada, a gente olha e fala, aquele parece crente, rapaz. Daqui a pouco acaba a novela bíblica e o cara vai para a Rede Globo. Ou para outro canal lá, e tu vê a novela que o cara faz, não tem nada a ver com o que ele fez na novela bíblica. Ator. É isso que está acontecendo num povo de Deus. Pessoas demonstrando uma espiritualidade, vivendo como ator para aquele momento, mas depois deixa a carne prevalecer em outros lugares, na sua caminhada. A verdade é essa. Nós precisamos decidir, porque estamos vivendo os piores momentos, as pragas, Deus, porque as pragas também serão um prenúncio da volta de Cristo. Fica certo disso, heresia, multiplicar a iniquidade, pragas, manifestação de doenças, tudo prenúncio da volta de Cristo.
demonstração que que Deus não está satisfeito com a igreja dele aqui nessa terra. A verdade é essa. E ele vai ter que tocar em alguém, ele vai ter que tocar em alguns, vai ter que tocar. Precisamos entender que o Espírito Santo é Deus presente em nossas vidas. É isso que você vê, ele é Espírito Santo. E nós, segundo a palavra de Deus, somos santos. Por quê? Separados. Fomos separados por ele. Você é o utensílio da casa do Senhor. Sabe, como é que eram os utensílios da casa do Senhor naquela época? Era intocável. Ninguém podia tocar naquilo que era o utensílio da casa do Senhor. Hoje você é o utensílio da casa do Senhor, irmãos. Tu tem que ser separado para a obra dele. Aonde estiver, viver uma vida de santidade. Porque a gente sofre as consequências quando a gente não vive a vida de santidade. Porque Deus fala de várias maneiras. É hora, é tempo, é momento de viver em espírito. Se você vive no espírito e vive na carne, tu está adorando dois senhores. Tu adora a Deus, Criador do céu e da terra, e o Deus falso, o demônio, o diabo. Porque ele é aquele que quer se opor contra a tua vida espiritual. Então você precisa entender que o Espírito Santo é Deus presente em nossa vida. Outra coisa aqui, viver no Espírito é negar a carne em nossas vidas. Paulo, muito melhor, porque ele escreve o livro de Gálatas, e ele dá uma aula aqui em Gálatas, né? Ele dá uma aula extraordinária. Paulo era um excelente professor. Começa lá do livro de Romanos, nas suas cartas, só entendimento extraordinário. Como um homem que foi um perseguidor, rapidamente teve as condições de ter as interpretações total daquilo que Deus queria, né? Sabe por quê? Porque ele mortificou a carne, ele matou a carne. E ele passou a viver em espírito. E ele vivendo em espírito, próprio Deus foi dando todo o discernimento para a vida do apóstolo Paulo. Que aquele que vive uma vida de santidade, a gente não pode ter as duas caras, né? Como aquele pregador que estava pregando, e o filhinho dele levantou e falou: e lá, papai tem duas caras. Aí o garoto, não, cuidado que os filhos pequenos fazem isso, hein? Mas porque lá ele tá, lá papai ali está falando uma coisa, mas lá em casa ele bate até na mamãe. Né? Então é as duas caras. Quando eu vejo muito esse negócio de amor para cá, amor para lá, eu acho bonito, mas eu fico bem preocupado. Eu fico um pouquinho preocupado, irmão, porque a gente não precisa demonstrar para ninguém aquilo que você é, né? Porque às vezes você se esconde atrás de muitas palavras. O que faz é os atos, né? Não é palavra. Palavra é apenas palavra. A única palavra que permanece para sempre é a palavra de Deus. Seca-se o quê? Seca-se o quê? Ele diz aí, as ervas, caem as folhas e tal. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela permanece para sempre. E a palavra de Deus sempre será a santidade. Sempre será a santidade, irmãos. Vida de santidade, separação. Porque aquele que está em você é o Espírito Santo. Imagina, irmão, na época de Sansão, um homem que foi chamado para ser o libertador. De repente, na sua caminhada, a carne prevalece, mas o Espírito Santo ainda não habitava nele. O Espírito se manifestava para uma ação, para a atuação, para aquele momento, mas ainda não habitava da forma que ele habita em você. Mas olha o que Sansão na sua caminhada não precisava ter o fim que ele teve. Você como crente não precisa ter o fim, que não é o fim que Deus quer para a tua vida.
Não era o fim que Deus queria para Sansão, mas teve que ser daquela forma. Não era o fim, mas teve que ser. A gente não precisa viver dessa forma, porque o nosso fim não é para ser da forma que foi a vida de Sansão. Poxa, se você for olhar no período de Elias, irmão, Tiago diz, alguém pregou aqui e falou, livro de Tiago, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que somos. Porque quando você olha as figuras da Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus, você fala assim, esses homens acho que eram homens especiais, ou eles eram diferentes. Porque como que ele conseguia realizar tudo aquilo, ou a postura deles era diferente? A gente se pensa. Aí Tiago vem e fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. O que é paixões da carne? Paixão é algo carnal. Algo carnal, uma paixão desesperada, descontrolada, é carnal. Porque em Coríntios diz que o amor é benigno, é bondoso, é paciente. Não é verdade? Agora, passou disso, é carnal. Não é verdade, irmãos? Então, ele escreve aqui em Gálatas, porque Gálatas estava vivendo desse jeito. Gálatas estava vivendo desse jeito. Quando tem um ensinamento dessa forma, tanto, aí tirando um bocadinho aqui desse lado, ele já estava querendo ir para a lei de novo, a carne aqui também se referia ao legalismo. Que ele falou, ó insensato Gálatas, vejo que tão depressa, depois de ouvir o evangelho, que era o evangelho da graça, do Espírito que Paulo estava ensinando, já quereis voltar novamente para o outro evangelho? Paulo fala isso aqui em Gálatas, já quereis tão depressa. Nós temos a tendência, irmão, de pressa, a gente mudar. Nós temos uma tendência, hoje tu está na presença de Deus no Espírito Santo, vai jogar um futebol para você ver. Não. O Leões, graças a Deus, o Leões tá calminho, graças a Deus, né? O Leões é um time calmo, não é verdade, irmão? Mas vai jogar um futebol. Aí o cara, eu sou crente, mas não sou bobo não, hein? Já os crentes mudaram a linguagem, né? Antigamente era assim, tu é um abençoado, Deus te abençoe. Agora qualquer coisa, mexe comigo, eu sou crente, mas não mexe comigo não. Não teve mudança, ainda está vivendo na velha natureza. Porque se você não está... Olha que Paulo falou, eu esmurro meu corpo todos os dias. Porque em algum momento ele tinha vontade de quê? Vou matar de novo. Vou matar de novo, não mexe comigo não que eu vou ter que matar. Mas ele esmurrava, para que o velho homem não pudesse ressuscitar, que a carne não pudesse prevalecer na vida dele. É verdade, irmão. E agora qualquer coisa, os crentes, sabe, a linguagem deles é essa, mexe comigo não que você vai ver quem eu sou, hein? Mas quem você é? Eu pensei que tu era servo de Deus. As instruções de Jesus estão bem longe daquilo que nós estamos vivendo, porque ele orientou. É verdade, se disputar dá, uma face dá outra face, mas não é isso que nós estamos vivendo, né? Principalmente, já até vivemos um pouco disso há 30 anos atrás, até vivemos um pouco disso, chegamos próximo. Porque o mundo espiritual de igreja era diferente. Virou bagunça generalizada. Líderes evangélicos sem princípio nenhum, sem atitude, realizando coisas para fazer com que os membros realizem também. E aí como é que está a bagunça generalizada, irmãos? Se a gente, eu não posso falar coisa aqui não. Porque tu não tem prova de nada. Mas a bagunça que está, irmão. Pessoas que pregam a palavra aqui e depois vai não sei para onde. Pessoas que cantam, cantoras evangélicas que cantam, daqui a pouco vai para determinados lugares. E isso tudo, irmãos, coisas absurdas. É no nosso meio, estou falando do nosso meio, irmãos. Está entendendo? Uma
demonstração de uma falsa vivência no espírito. Pode falar, querido. Vai para onde? Aí. Então, igrejas contratando profissionais, que na verdade ele é um profissional, né? Ele é um profissional, a igreja não forma um ministério, porque ele quer rapidez no crescimento, não espera desenvolver, porque a pior coisa, irmão, hoje, às vezes um ministério, quando se abre, ele já prevalece porque já pega todo mundo pronto, é fácil. Mas você pegar alguém cru, sem nada, e essa pessoa daqui a pouco está ministrando, está pregando, está dando aula, está cantando, está tocando, aí eu quero ver. Agora pegar todo mundo formado, aí chama até de avô e de vó, por aí. E agora é pai, mãe e avó. Meu irmão falou que ele é Macaé também, ele é Macaé pai, mãe e avó. Tem que chamar agora avó também. Os pais do pessoal tem que ser chamados de avó. O negócio virou uma bagunça. E essa bagunça entrou no meio evangélico. E entrando no meio evangélico, as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. Qualquer jeito. Até enterro de crente era diferente, né? Agora o crente está mais desesperado, né? Porque antigamente você era dominado pelo Espírito. Você conhecia as coisas espirituais. O cara ora a vida toda e diz que quando morrer vai para o céu. Quando o cara morre, o cara faz um desespero do caramba. Deixa o cara ir para o céu, pô. Vamos ter o sentimento do corpo, da separação física, do chamado luto, mas vamos entender que o propósito de Deus, a promessa de Deus, enquanto esteve aqui na terra, está se cumprindo agora. Não é verdade, irmão? Tu já está cheio de pagar conta? Lá tu não vai pagar nada, não. Vai ter água e luz de graça. Hein? Não é verdade, irmão? A gente está preocupado com isso aqui. Eu já estou orando, Senhor, venha logo, Senhor. Eu estou fazendo minha oração já. Jesus disse, Paulo disse em Gálatas 2:20, que eu já estou crucificado com Cristo, que já não vivo mais eu. Olha o eu aí, a carne, mas Cristo agora ele vive em mim. E quando Cristo vive em nós, a nossa forma de viver tem que ser diferente. Paulo falou isso, viver no Espírito é negar a carne em nossas vidas, levando a sua cruz. Paulo fala isso, agora eu levo a cruz de Cristo. Cruz de Cristo também é sofrimento, irmãos. É sofrimento. Eu preguei aqui quando Ageu 2:8 diz, Deus, o Senhor falou através de Ageu, eu sou o dono do ouro e da prata. Aí a gente fica vendo alguns líderes fazendo ofertório, pegando o texto e usando isso como prosperidade financeira, porque Deus falou que era rico. E não é isso. Por isso que eu preguei no domingo, que era o segundo templo. Era um novo estado que estava em pobreza, vieram do cativeiro depois de 70 anos. O primeiro templo foi um templo construído em riqueza, na época de Salomão. E agora o segundo templo vem o resto, os remanescentes que estavam lá no cativeiro. E agora tinha que construir um templo para adorar. Só que agora o povo tudo pobre, sem dinheiro, sem nada, não tinha mais a riqueza. Aí o Senhor fala, eu sou o dono do ouro e da prata. O mesmo Deus que construiu aquele templo luxuoso de riqueza, eu construo também sem dinheiro. Mesmo você estando pobre, porque eu sou o dono do ouro. Ele está falando, eu sou aquele que posso suprir todas as suas necessidades. Não é que tem que pregar isso como prosperidade. Então, irmãos, as coisas estão todas erradas, né? E quando você só fala de prosperidade, também dá, olha aqui, ó, isso veio agora, ó, obrigado. Há uma demonstração de que você só está vivendo a carne. Porque para que tu quer tanta prosperidade? Para viver espírito? Veja aí os pessoal que são ricos, como é que eles vivem? Se a carne não prevalece, se o pecado não domina a vida deles. Por quê? Porque eles desejam, vai ter desejos e desejos.
desejos esses que um não satisfaz mais, e vem outro, outro satisfaz mais, vem outro. Para que tanta prosperidade? Para gastar em quê? Aí o diabo vai usar. Tem um salmista aqui que ele fala, ó, Senhor, não dá-me toda a riqueza para que eu não possa esquecer de ti, mas também não me leva à miséria para que eu não possa depender e as pessoas ficarem falando. Dá-me aquilo que for necessário para a minha vida. Então, irmãos, aquele que vive em espírito satisfará Deus. O que vive na casa, porque o livro de Mateus, no capítulo, tem um versículo, acho que é o 28, 20, eu não botei aqui não, mas quando Jesus estava ascendendo ao céu, né, subindo, ascendendo ao céu, ele disse uma palavra. Primeiro que ele já tinha conversado com os discípulos, ele já tinha falado, ó, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu vou para a destra do meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, para habitar em vós. Amém, irmãos? E aí, Jesus, ele quando vai ascender, ele diz que, acho que é 28, 20, eu troco 20, 28, 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei contigo, ou seja, ele está falando agora do Espírito Santo. Irmãos? Ele não poderia deixar os discípulos à mercê da carne. Sem a presença do Espírito Santo, a carne vai prevalecer na tua vida. Então, se eu ajo ainda numa proporção maior na carne, é porque, querido, esse tal ainda não é de Deus. Porque quem é de Deus e tem o Espírito Santo, ele tem o prazer das coisas de Deus. E quando ele erra, ele se entristece por aquele erro, porque o Espírito Santo leva a ele ao arrependimento. Não adianta eu chegar aqui hoje à noite de arrependimento, vem aqui quem quer se arrepender, não é isso não, isso é forçação de barra. O arrependimento vem pela própria pessoa, é o próprio Espírito Santo que lhe conduzirá ao arrependimento, quando você tem o Espírito Santo na tua vida. Porque a gente tem que ser sincero, é uma luta constante, nós não estamos imunes, luta, está aqui Gálatas 5,16, um se opõe contra o outro. Eu já ministrei várias, falando de Espírito Santo aqui, sempre uso aquela coisa do cachorrinho preto e branco, não quero falar mais disso não. Você já sabe da história, Rosana? Você que está do outro lado, não? Então eu vou contar. O homem tinha 2 cachorrinhos, um branco e um preto. Só que naquela época eles faziam o que? Luta e ganhava dinheirinho, aposta para o cachorro que ia ganhar. Aí o cara montão apostava no preto, aí o branco ganhava. Depois o outro apostava no branco, o preto ganhava. O cara chamou, meu irmão, como é que é um negócio desse aí? Aposta no preto, o branco ganha, aposta no branco, o preto ganha, tá bom. É porque quando eu vejo que a aposta foi maior para um e para o outro, eu alimento o outro. Eu dou comida para o outro e não dou comida para o outro. O que quer dizer? Aquele que você alimentar mais na tua vida, vai prevalecer na tua vida. Se você alimenta mais a carne, é a carne que vai te dominar. Se você alimenta mais o Espírito, você vai ser dominado pelo Espírito Santo. É isso. A verdade é essa. O diabo está alimentando muitos crentes, dando corda, dando desejo, dando prazer, por coisas, por não sei o que. Isso tudo vai ser destruído, isso não vai ficar nada aqui. Eu falo, aquele tempo, todo mundo adorava o templo, por isso que ele fala nova terra, novo céu. Não é verdade, irmãos? Olha aquele tempo, quando entrava dentro do templo, adorava o templo. Jesus olhou, falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Você não precisa adorar nada. Você tem que... Olha só, eu olho uma natureza, eu falo que natureza linda, criação de Deus.
Agora, quando eu adoro aquilo com desejo carnal, aí é diferente. Você entendeu o negócio? Eu posso entrar na maior igreja que tiver, de maior luz, eu entro dentro dela como que fosse qualquer outra igreja, irmão. Eu não vejo nada. Eu posso ter um Fusquinha e um carro do ano, vou olhar os dois iguais, eu não vejo nada. Eu sou dessa forma. Para mim é tudo igual. Então, isso é ser guiado pelo Espírito Santo, é tu saber dominar, doutrinar, até aonde você pode ir. Amém, irmãos? Aquela historinha de que na hora certa eu derrubo o gigante. Vai atrás disso. Vai atrás. Nem todos nós somos iguais a Davi, meu irmão. Não vai atrás disso não. Deixa para cá, ó, na hora certa eu derrubo o gigante. Derruba, é mesmo? Vai lá. Você tem que derrubar, destruir o anão primeiro. Porque se você permitir o anão virar um gigante de pecado, de erros constantes na nossa vida, você não vai conseguir mais derrubar, não. Você tem que destruir o anão para ele não virar um gigante. Porque nem todos nós somos um Davi. Amém, irmãos? Então, como posso viver no Espírito? Pergunta para o teu irmão assim, como você pode viver no Espírito? A minha canetinha, por gentileza, Antônio, ó. Esqueceu da minha caneta, pega ali para mim, por favor. Essa caneta não é tão famosa como a caneta, mas não é tão famosa, mas como posso viver no Espírito? Então nós vamos aprender, já estamos aprendendo um pouco sobre a vida no Espírito. Primeiro ponto que eu preciso aprender a viver no Espírito é Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui está se referindo a quem? Ao próprio Jesus Cristo, não é isso? Então, como eu posso viver no Espírito? Primeiro ponto, esvaziar-se de si mesmo. Você precisa se esvaziar de você mesmo. Se você se esvazia de você mesmo, se humilhando, exaltando o Senhor, né? Porque tem, o irmão, que tem de crente soberbo aí não está no gibi, né? Meu Deus, o gibi não cabe a ele, né? Aquele gibi pequeno, não cabe não, tem que ser aquele livrão, né? Crentes soberbos, né? Então, para viver, como eu posso viver no Espírito? Eu preciso de me esvaziar. O ego, a soberba, se humilhar. Então, aí eu estarei vivendo em Espírito. Porque quando o cara é soberbo, o ego, autoritário, eu mando, eu desfaço tudo, isso é carne, irmãos. Não tem nada de Espírito. Você vê os camaradas, prega, usa Deus e faz tudo. Se você for conviver, é tudo autoritarismo, é não sei o que lá, é cabresto, carne. O Espírito Santo nos dá liberdade, uma liberdade do qual eu saberei me conduzir até onde eu posso ir. Quando eu vivo no cabresto de alguém, eu ainda não vivo no Espírito, porque eu preciso ser dominado por alguém. A verdade é essa, irmãos. Você é livre. Então, por isso que a multidão estão sendo presas. E a Bíblia fala: não sejais presa de homem nenhum. Está na Bíblia. Então, eu mesmo vou me conscientizar que eu sou livre, tenho o meu limite e saberei viver até onde eu devo viver, porque eu estarei sendo guiado pelo Espírito. Então, como é que eu posso viver pelo Espírito? Primeiro ponto, eu preciso me esvaziar, irmãos, de si mesmo, daquilo que você está vivendo, do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo, do seu orgulho,
se esvaziar, porque Jesus foi o nosso exemplo. Ele poderia falar, eu sou filho de Deus, hein? Quando tentaram pegar Jesus lá para levá-lo para crucificar, porque ele não sabia que Jesus ia. Jesus ia sem eles fazerem aquilo tudo, não precisava, Jesus já ia, porque ele fez por amor. Ele não fez por sofrimento. Tem pessoa que faz, não é por amor, muita gente faz para receber algo em troca. Mas o amor de Deus é incondicional. O nosso amor com Deus é condicional a alguma coisa. Vê o amor dos filhos para os pais hoje, condicionar a alguma coisa. Se você não der, meu irmão, só falta bater em você. Eu queria ser pai nessa geração, que eles iam me conhecer melhor. Né, filha? Pedia, falar, não tem, acabou e pronto, só. O outro passou a ter o primeiro tênis novo dele, caro, quando ele se formou militar, porque antes eu não dava não. Eu andei de quichute. Ia para o colégio de quichute. 10 anos estudando com o meu quichute, o pé já estava assim, ó. Meu Deus do céu, eu já pisava até no chão, a sola já tinha ido embora. Agora, se eu não tivesse tênis aqui, eu não vou para o colégio. Primeiro que não é mais uniforme, que na minha época era uniforme, hoje não é. É uniforme? É igual jogador profissional. Na minha época era uniforme, calção, camisa, legal, meião da mesma coisa, e a chuteira igual. E a chuteira agora como é que é? Então não é mais uniforme, o colégio não tem mais uniforme. O cara bota o que quer, então não tem uniforme. Mudou tudo, o mundo mudou. E ele não mudou para melhor, ele mudou para pior. E o inimigo, ele é sabedor disso. Ele não é bobo. O inimigo sabe que ele já é um derrotado. Está decretado em Apocalipse que ele será preso para sempre. Ele é sabedor, ele sabe a derrota final dele. Ele já sabe o fim dele. Mas olha o que a Bíblia fala: o inferno não foi feito para os homens. Não foi feito para o diabo e seus anjos decaídos. O homem vai porque quer, por causa dos seus desejos carnais, por causa da sua soberba, do seu orgulho. Não se esvazia de si mesmo, vive uma vida carnal. Quando fala se opor, quando a gente fala de vida carnal, não está falando só de pecado não, irmão. Pecado da carne, de adultério, disso. Ele não está se referindo a isso não. É tudo aquilo que se opõe contra Deus. É o santo e o profano no meio da igreja. Aqui, aleluia, glória a Deus, depois música mundana. Olha lá, irmão, Ezequiel, santo e profano, irmãos. Os filhos de Arão, Arão, irmão de Moisés. Aí os filhos de Arão devem ter falado assim: eu sou filho do papai Arão, sacerdote. Eu sou sobrinho do meu tio Moisés. Tem gente de igreja aí que fala: o meu pai é o pastor, o meu pai é o apóstolo, eu posso fazer isso. Aí, os filhos de Arão foram criados, mas se acostumaram. Veja só, eles se acostumaram com aquela vida deles, mas nunca conheceram o Deus verdadeiro. Você tem que levar os teus filhos a conhecer o Deus verdadeiro, os princípios. Aí ele deve ter falado: eu sou filho de Arão, meu papai Arão e meu titio Moisés. Eles foram lá fazer algo que não era para fazer, de qualquer jeito, contra os princípios da palavra. Ou não foi? Começaram a acender lá, fizeram o que fizeram, porque, em outras palavras, eu sou o filhinho, o meu papai chama Arão, ele é o pastor, ele é o sacerdote, então eu posso fazer, porque Deus vai ter misericórdia de mim. E o meu titio é Moisés. Aí ele entra lá, faz as coisas de uma forma errada, fulminados. Deus chama Arão: Arão, chega aqui.
pega as cinzas e joga as cinzas lá fora. Porque quem vive na carne, nem cinza pode estar no altar. Nem a cinza presta. Arão pega as cinzas e joga fora do altar. Foram fulminados. Se acostumaram de ser filho de papai e de titio, pastores. Não se esvaziaram de si. Viveram com a arca tanto tempo, lá, acostumaram. Tem crente acostumado com a vida de crente. Se acostumou, mas os princípios, as atitudes. Fogo. Eles fizeram o que? Fogo o que no altar? Estranho. Está tendo fogo estranho no altares das igrejas evangélicas. Fogos estranhos. A pessoa fala Espírito Santo, trabalhando, operando. Vai atrás. É palha. É só palha. Porque se fosse o Espírito Santo, a vida das pessoas era mudada e transformada. O Espírito Santo veio para transformar. Eu sei o que eu era no passado. E eu sei o que eu sou hoje. Porque eu sei o que o Espírito Santo fez na minha vida. Meu irmão pastor, eu sei muito bem disso. Agora, uma coisa é fogo do Espírito Santo, outra coisa... Porque Satanás, ele é imitador, né? Ele imita tudo. É lógico que ele procura imitar todas as coisas. Você vê que até o próprio anticristo, as pessoas não vão entender o prenúncio, porque o anticristo, desde Tessalonicenses, diz que o espírito dele já está na terra. Não é verdade? Mas ele vai fazer com que essa pessoa não seja revelada até do meio evangélico. Muito pelo contrário, ele vai enganar o povo de Deus. Porque ele não é bobo. Ele pega lá a tribo, no meu ponto de vista, também não é contra quem não tem, uma tribo de Datã, que se rebelou contra Deus, porque foi da tribo de Datã, que quando Moisés sai lá do monte, quando ele vai lá embaixo já está feito a estátua de ouro, foi dessa tribo que se rebelou, e dessa tribo o anticristo vem como judeu para enganar, porque para enganar ele tem que ser da nação, e eles aguardam Jesus até o dia de hoje, ainda não reconheceram o Messias. A verdade é essa. Então o que eu quero falar aqui, que algumas coisas da nossa vida, o inimigo cega, e cega eu também. Aqui não tem super-homem não. Cega todos nós. E você pensa que aquele ali é o Espírito Santo. Ou até uma direção. Olha como é que Paulo era direcionado. Terceira viagem missionária. Não, eu vou para não sei para onde para pregar o evangelho. O Espírito Santo, tu não vai não, meu filho. Tu não vai não. Opa, então ele ouviu a voz e não foi. Não é verdade, irmão? Porque ele era guiado. Quem é guiado pelo Espírito, você ouve a voz do Espírito. Quem é guiado pela carne, você só ouve a voz da carne. Aí depois a gente fala, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu poderia ter ouvido a tua voz. Ou não é? Já aconteceu contigo? Vou ser sincero, porque eu não sou fariseu. Já aconteceu comigo. Talvez você não falou porque tu está com medo, mas eu não sou fariseu. Que Jesus chamava todo raça de víbora. Vós quais o mosquito engolis um camelo. Ou seja, vê um defeito na vida de um pequenininho e está engolindo um defeito grande. São como sepulcros caiados. Por fora, limpinho, branquinho, bonitinho. Quando tu abre, só ossos podres. Que cheiro mal. Era assim que Jesus conversava com os religiosos e fariseus da época, que entrava no templo, que ofertava, mas tudo vivendo na carne, porque quem vive na carne, um dia a carne vai prevalecer, ou não vai, irmãos? Então olha, fulano veio, se converteu, canta, e os crentes que são muito legalzinhos, crente é legal, ajuda o cara a ficar rico de novo.
O cara está no mundo, perdeu o campo do mundo, não ganha mais dinheiro, aí diz que se converteu. Aí vem para o meio evangélico. Aí as igrejas grandes têm dinheiro, o que é que faz? Contrata o camarada. Porque investimento. Eu não vou oferecer 10 mil para uma pessoa vir aqui se não for entrar 20 mil. Eu não vou perder dinheiro. Então eu vou investir, fazer investimento dentro da igreja. Aí tu começa a trazer o camarada. Daqui a pouco tu vai ver, o camarada já não está mais na igreja não. Já saiu da igreja. Como é que os pastores não têm a noção disso? Se eles fossem guiados pelo Espírito, eles teriam. Que chama discernimento de Espírito. Eu tive num culto há muitos anos. Isso foi verdade, tá, irmãos? Pastor pregando. Uma irmã lá de trás começou a fazer como que tivesse com a presença do Espírito Santo de Deus. Tal, e todo mundo, aleluia, glória a Deus. E o pastor depois falou, em nome de Jesus, sai Satanás da vida dela. Ela caiu rapidinho, estava endemoniada. Espírito enganador dentro da igreja. Hoje não tem mais discernimento. A pessoa vai por aleluia, glória a Deus. Deus aqui, o Espírito Santo aqui. É o poder de Deus se manifestando aqui. O cara não tem discernimento. Ele não pede discernimento. Pelos frutos, Jesus falou hoje, todo mundo, pelos frutos, hoje conhecerei. É o fruto que vai dizer. É o fruto que vai dizer, irmão, o que você tem produzido como fruto. Está aqui, ó. Aqui fala da carne, aqui fala do fruto do Espírito. É o fruto que vai dizer. Amém, igreja? Então, esvaziar-se. O maior exemplo de vida do Espírito é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo foi Jesus. Jesus foi nosso exemplo em todas as áreas. Amém, igreja? Então o maior exemplo foi ele, porque ele veio e não se usurpou ser igual a Deus. Ele podia, eu falei dos filhos de Arão, ele podia falar, ó, eu sou filho de Deus, hein? Teve um momento que quiseram prender ele, eu não segui em frente, ele falou, ó, tu tá pensando, se eu não quiser mandar trazer fogo do céu, vai cair fogo do céu aqui, rapaz. Não foi? Ele não falou? E se eu quiser mandar os anjos vir aqui, ele não falou isso? Teve um momento que ele quase que entra. Eu só não vou falar entrar na carne porque ele é. Mas porque ele quis dizer assim, ó. Eu poderia fazer isso. Mas eu sei para que eu vim e qual é o propósito de Deus através da minha vida. E o que vai acontecer com o propósito de Deus na minha vida para a humanidade. Tem muita gente dependendo do propósito que Deus tem na tua vida para ter vida mudada e transformada. Ou você não crê mais no céu, porque tu não fala de Jesus para ninguém. Se tu não fala de Jesus para ninguém, você não está tendo amor pela pessoa. Você não está amando mais a pessoa, porque a pessoa vai ficar contigo aí e quando morrer vai para o inferno sem Jesus. Então o propósito que Deus tem na tua vida de você viver em espírito é porque há um propósito para você e através de você, assim como tinha na vida de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então ele se esvaziou de si mesmo, ele veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Jesus falou, eu vim para convencer, ele veio convencer. Convencer, irmão, olha aqui, igreja só vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça se a igreja viver no Espírito. Enquanto a igreja estiver vivendo essa carnalidade, ela nunca mais convence nada nessa terra. Nada, não tem nem conversão mais nas igrejas. Não adianta o cara ficar botando lá que hoje veio não sei quantas, 10 pessoas na frente. Vai atrás disso não. É 10 pessoas que foram da outra igreja para lá. Não tem ninguém convertido. Não se converte mais. Porque como é que vai se converter? Você entra num lugar. A alegria do Espírito é uma coisa, tá, irmão? Porque se tu for na vida secular, você vai num circo, tem alegria dessa. Se tu vê um programa aí do mundo, o cara que é o cara de palco, como é que fala? Meu irmão, aquele povo ali não levanta a mão, não grita sozinho, não. Tem um cara de palco que faz com que eles façam isso. Animador de palco.
Ele não faz aquilo lá sozinho, não. Tem alguém, um animador, que fica fazendo aquilo para eles fazerem. Nós não somos animador de palco. Quando a presença do Espírito Santo se manifesta, a gente vê a mudança, a transformação, a libertação, o novo nascimento na vida da pessoa. Amém, queridos? Então, como que nós, como igrejas, vamos? Porque Jesus falou, vim para convencer. Como que a gente vai convencer alguma coisa se nós estamos vivendo igual o mundo está vivendo? O mundo está sob o domínio do pecado, irmãos. Ou não é? Como que nós vamos convencer alguém? Imagina você querendo convencer um parente seu, um irmão seu, alguém, o cara falar, como você pode querer me convencer? Porque Jesus, tudo que ele fazia, ele fez como exemplo. Amém, igreja? Por isso ele convencia. Ele convencia pelo exemplo, pelo testemunho. Por isso que ele convencia. O momento que eu mais ganhei vida, eu e meu irmão, da minha família para Jesus, foi o momento que eu tinha mais convicção da presença de Deus na nossa vida. Família toda hoje primária no evangélico, hoje sobrinhos, tio, neto, sei lá o que é mais, tataraneto, sobrinho, sei lá o que é. Todos hoje sendo alcançados por uma semente que começou aqui. Começou na minha vida, na vida do meu irmão e na minha vida. Na vida da minha mãe, que já partiu há 28 anos. Assim, começou assim. A minha irmã deve estar assistindo, se não tiver, a Oreni foi a última. Oramos mais de 10 anos para ela. Ah, tinha uma festinha lá, não sei o que, tem bebida, eu não vou. Mas por que tu não vai? Tem que ser, você tem que estar aqui para eu estar lá também. Não, isso é mentira. Isso aí não vai atrás dessa conversa não, porque vou para lá para ele vir para cá e eu nunca para cá. E se eu bobear, eu fico para lá. E aí eu tinha minha postura, eu e meu irmão, a postura. Sabe o que elas começaram a ver? A diferença. Elas começaram a ver a postura de diferença. E aí começou a vir uma a uma. Hoje a maioria, todas no Evangelho. Uma a uma. A minha irmã Onícia deve estar ao vivo aí. Postura, atitude. Lembra aquela frase que o crente falava? Tem lugar que eu não vou. Fala aí. Não boto meu pé, mas o que aí? Coisa que eu não faço, vai mais. Hoje o crente não fala mais isso. Se você não viver no Espírito, irmão, você estiver no meio desse, cuidado que você vai se envolver. A verdade é essa. Vai se envolver. Não pensa que você é melhor do que qualquer um, não. Seja quem for, padre, a ser bispo, seja o que for, irmãos. Vê o meio de comunicação, como é que está a pedofilia no meio aí. É só para você ver. Então não tem ninguém. Se você não viver no Espírito, se você se envolver com pessoas carnais, se tu não tiver uma postura de atitude, porque Jesus veio convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele veio convencer. Nós fomos chamados por Deus para convencer. Agora, como que eu vou convencer que a minha postura é carnal? Eu não ando no Espírito. Não é desprezar, porque o pastor está me ensinando a desprezar a família. Então, totalmente equivocado. O próprio Jesus falou, irmão. Pensaste que eu vim trazer paz na terra? Vim trazer dissensões. Em uma família você vai ser separada, Cristo vai te chamar, tu vai querer viver diferente. A própria família não vai te entender. Então vai ter guerra. Vai começar a separar você da família. E qual é o problema? O importante é que a tua família, quando partir daqui, esteja na vida eterna. A gente está tendo mais essa preocupação hoje, né?
Porque quem está se envolvendo, a gente até se alega com a vida da pessoa em pecado. A pessoa está vivendo a vida de pecado total, gente, só falta dar aleluia, glória a Deus. Que coisa bonita. Coitadinho. Jesus veio convencer-nos. E só pode fazer isso quem vive em espírito. Amém, igreja? Não está gostando da aula não, irmãos? A obra do Espírito Santo transforma... Tu não está gostando não? A obra do Espírito Santo... Senão agora eu estou casado, não posso mais fazer o que eu ia fazer. A obra do Espírito Santo transforma o pecador em salvo. É a obra do Espírito Santo. Se você ainda vive no pecado, cuidado, raciocina, pensa um pouco, analise se você é salvo. Porque a obra do Espírito Santo transforma um pecador em salvo. E o salvo vive diferente. Que fazia, tem lugar que... O crente falava isso, tem lugar que eu não vou, tem música que eu não ouço, tem meu pé que eu não coloco. Agora a gente coloca em tudo que é lugar. Verdade é essa. A única diferença das mulheres evangélicas quando vai à praia é que o biquíni é diferente das que não é crente. Né, irmão? Um bocadinho diferente, né, irmão? Os homens andam com calção desse tamanho na praia, né, irmão? E as garotas, como é que anda? Ela não consegue andar com uma bermudinha não, né? Tô brincando, tá? E teve algumas aqui que fez cara feia para mim, rapaz. Se fizeram, porque alguma coisa não tá legal, rapaz. Aí teve uma que falou para mim, a gente prega o evangelho na praia. Prega nada, rapaz, nem atrás de pregar. Aí outra falou, Jesus andava na praia com o seu discípulo. Olha a vestimenta que Jesus é para a praia. Quando um lá ficou nu, ele se jogou no mar, rapaz. Ou não foi? Não, mas eu estou aqui na praia distribuindo folheto. Eu estou aqui distribuindo folhetinho para Jesus salvar. Os homens tiram aquela camisa, aquele físico bonito, se apresentando com físico bonito. Mas eu fico até com inveja, né? Porque olha assim para mim, eu falo, meu Deus, eu quando vou na praia, nem a camisa eu tiro, né? Entendeu? Vamos viver no espírito, meu irmão. A gente pode estar em qualquer lugar e ser diferente em qualquer lugar. Ou não pode? Pode ou não pode? Eu posso estar em qualquer lugar e ser diferente em qualquer lugar. Vai depender se eu estou alimentado pelo Espírito. Palavra, oração, comunhão com Deus. Não tem como, irmão, se eu estou em comunhão com Deus, eu não sei diferente. Porque quando eu não vivo no Espírito, a tendência é quem está vivendo na carne te levar. Não vai atrás. Eu conheço um montão aí, irmão, que já foram para o mundão. Não vivendo. Eles falam que é a igreja, o pastor, a irmãzinha brigou comigo, o irmão brigou comigo, o pastor era ignorante. Ele não fala, foi eu. Ele não tem a hombridade de falar, eu, como Davi falou, eu pequei. Falou para Natan, eu pequei. Ele foi sincero, ele pecou mesmo. Mas ele falou, eu pequei contra ti. Ele escreve o Salmo 51, salmo de arrependimento. Não retire de mim o teu Espírito. Olha o que ele fala aqui, ó. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Que uma pessoa sem o Espírito Santo é um morto nessa terra. Um crente sem ser guiado pelo Espírito Santo, ele não é referência. Ele não vai convencer ninguém. Jesus veio para convencer. É o que Jesus veio para convencer. A segunda coisa aqui, para que, como eu posso ver no Espírito, é encher de Deus. Fala para o teu irmão assim, encher de Deus. Efésios capítulo 5. Você também não precisa ir para a praia de terno e gravata não, tá, irmão? Efésios, a não ser que tu vá fazer um ar livre na praia, né? Efésios capítulo 5. Eu também não estou contra a praia não, tá, irmão? Estou dando meu estudo aqui. Efésios capítulo 5, porque se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer um investimento. Eu ia abrir boutique só de biquíni para crente. Eu ia, irmão, ia ganhar um dinheirinho. Ia ser até aqui, mais ou menos.
Você que está me assistindo agora, não está gostando muito, mas é isso aí. Não ia vender, não? Ia falência. Ia falência, né? O cara fica reclamando, botar ar-condicionado na igreja. Eu falo, meu irmão, botar ar-condicionado, tu vai para a praia, fica num sol daquele de 200 graus, parecendo que está sendo um churrasco. Fica de costa para cima, para baixo, de lado. Pelo amor de Deus. Já viu rodando o churrasquinho para pegar a mesma coisa? E você não fala nada que é ar-condicionado na igreja? Dá um tempo. Lá em casa, não tem ar-condicionado aqui. Não. Tá, só tem no meu quarto, porque eu luto para isso. Agora o teu é ventilador, meu filho. Ventilador. Aí vai para a praia, direto na praia, maior sol lá. Ninguém fala nada, né? Aí eles falam porque a praia tem um ventinho. E o ventilador não é vento? Pô, Efésios 5:8. Diz assim, ó. Será que estão assistindo? Não, né? 5:8. Não compartilha não, tá? Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois o quê? Luz no Senhor. Ai como filhos da luz. Olha aqui, filho da luz, porque o Senhor é luz, irmãos. Porque nós éramos trevas quando andávamos na carne. Quando eu passei a andar no Espírito, agora eu sou filho da luz. E eu preciso andar na luz. Por que andar na luz? Porque eles estão em trevas. E você precisa ser a luz desse mundo. É o que a Bíblia fala. O mundo está em treva. Alguém foi luz na minha vida quando eu estava em trevas. E se hoje eu estou aqui, porque alguém foi luz na minha vida. Alguém que estava cheio do Espírito Santo foi luz na minha vida. Alguém que andava no Espírito. Porque quem anda na carne não fala de Jesus para ninguém. Você já viu alguém andar na carne e falar de Jesus para alguém? Eu estou tomando uma cervejinha com você, Jesus te ama. Jesus, eu estou tomando uma cervejinha com você, mas Jesus pode fazer você parar de beber. Meu Deus. Testemunho e vida era o que Jesus fez. Exemplo. Senão a gente não ganha ninguém, irmãos. Não é verdade? Você não vai ser perfeito, porque não tem como. Mas você tem que, pelo menos, ser diferente. Amém, irmãos? Encher do Espírito. O Espírito de Deus, ele é santo. Mais uma vez, para o teu irmão, o Espírito de Deus, ele é santo e santificador. Ele não é só santo, ele é santificador. Portanto, viver a vida no Espírito é ser guiado por Deus em tudo, tendo a Bíblia como orientação. Salmo 119, versículo 105, eu sei que toda a igreja sabe. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, andar no Espírito é viver o que a Bíblia manda a gente ver. Orientação. Salmo 119, versículo 105 é uma orientação. O salmista está orientando. Lâmpada para os meus pés. Crente que não lê Bíblia, que não busca a palavra de Deus, é crente que ainda está deixando a carne prevalecer. Porque quem é guiado pelo Espírito tem prazer das coisas de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. O cara que está no mundão, a carne dele quer pecado. Se você vive no Espírito, você quer alimento da palavra. Ou não é? Você quer prazer de estar na igreja. Lutou, Deus deu a luta, Deus deu a saúde. Está chegando o dia do Senhor, quero estar na igreja para adorar a Deus, para agradecer a Deus pela vida. Eu poderia ter morrido, e pior, morrido sem Cristo. Porque esse negócio, não, eu estou na igreja, uma vez eu pregando, o cara fala, mas o pastor está pregando só para salvo. Como é que eu sei que é salvo? Eu sei que está na igreja. Salvo, quem sabe, é Jesus. Todo mundo. Não, pastor, quando só tiver crente na igreja, não pode ser mensagem evangelística. Que mensagem evangelística é para quem não é crente.
Mas eu não sei quem é salvo. Crente até o diabo é. Até o diabo é crente. A palavra crente é aquele que crê em alguma coisa. Pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo é uma coisa e crente é outra. Poucos são seguidores de Cristo, porque os seguidores de Cristo têm que estar aptos a morrer por Ele. Crente não. Crente na hora ele corre. Crente na hora de falar assim, ó, tem alguém na tua casa que é crente? Ele vai pensar duas vezes, eu vou acabar aqui. Eles vão pensar duas vezes, eles vão pensar duas vezes, falar, não, tem não. Ou ele vai falar assim, tem, para entregar logo, porque a Bíblia fala, vai entregar pai, entregar mãe, entregar isso, entregar aquilo. Porque ele vai suportar a dor da perseguição, ele vai entregar. O cristão não. O cristão vai falar como o apóstolo Paulo, aqui a minha cabeça, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque vivia em espírito. Finalizando esta aula, eu digo, chega de viver na carne. Chega de viver igreja na carne. Eu não estou falando igreja só geração profética, igreja espalhada na face da terra. Chega de viver na carne, porque os dias estão se aproximando e só vai subir aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que vai ter agora? Deixa eu ver o que está escrito aqui no boletim da igreja. O que vai ter? Hino 545. Vai ter nada não? É? A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, ninguém sabe. Em ti confio, guarda-me, Senhor, pois só em ti, Senhor, eu me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, vai igreja, andar em teus caminhos, ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois só em ti, Senhor, eu me refugio. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Dá oportunidade para você abençoar a casa de Deus, lembrando, se assim for a vontade do Senhor, às 19 horas estaremos de volta, culto de celebração ao Senhor, amém, queridos? Venha adorar, venha exaltar, venha glorificar você que está do outro lado, 19 horas hoje, se assim for a vontade do Senhor, porque a gente não sabe, um segundo para frente o que pode acontecer, então tudo é a vontade do Senhor. Traga a tua oferta, estaremos orando, realizando o culto. Glória a Deus. Você sabe o que é a palavra concupiscência? Não satisfazer a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é uma palavra que transmite um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo. Essa é a palavra concupiscência. Então vivamos e sejamos guiados pelo Espírito. Amém, queridos? Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por esta manhã, pelo estudo da tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela ministração, que a mesma venha de encontro aos nossos corações e mudar a nossa vida. Possamos ser diferentes, possamos viver uma vida diferenciada. Lógico, temos nossas amizades, nossos amigos, nossos parentes, famílias. Precisamos apenas saber viver no meio deles como luz, porque nós somos filhos da luz, e a Bíblia fala que nós somos luz desse mundo e sal nessa terra. Nós éramos outrora, vivíamos em trevas, mas no momento em que o Senhor nos chamou, no momento em que somos guiados pelo teu Espírito Santo, agora nós somos luz. Então, porque a tua igreja passa a ser luz novamente,
para clarear a vida daqueles que estão perdidos nas trevas, porque Jesus veio convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado pelas ofertas, obrigado por aqueles que estão do outro lado nos assistindo, abençoa cada um, leva-nos guardado por ti, livra-nos de todo mal. E agora, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Vivei em espírito, graça e paz.